boa tarde para você que está em casa neste sábado acompanhando a programação da TV Antena 10, assistindo o nosso A10Cast. Hoje nós trouxemos aqui outro assunto, cada sábado é uma temática diferente, curiosidades, enfim, a gente conhece várias personalidades e discute bastante assunto relevante. O tema de hoje tem tudo a ver com o mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o espectro autista. Eu sei que a nossa audiência tem muitas dúvidas, há uma demanda muito grande em relação a essa temática e é por isso que hoje a gente recebe a doutora Lorena Mesquita, neuropediatra, que entende desse assunto e de muitos outros. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir aqui no A10Cast conversar conosco. Agradeço o convite e é um assunto realmente bem que muitas mães questionam, muitas famílias questionam, então vale a pena a gente conversar, tentar explicar, tirar algumas dúvidas de muitas famílias. Vale sim, doutora. E algo que a gente ainda escuta hoje em dia, e é muito comum, é que as pessoas, quando se referem ao autismo, tem pessoas que falam assim, isso é frescura, ou isso é falta de limite, é exagero. Agora, todo mundo tem autismo. O que a ciência diz efetivamente em relação a isso? Que não é frescura, que não é falta de limite, não é falta de taca. Então, assim, a gente já sabe que hoje o autismo realmente aumentou a quantidade de pessoas com diagnóstico. Mas isso não quer dizer que é porque virou uma pandemia, como as pessoas estão falando, que é porque agora tudo é autismo, mas não. A questão do autismo é porque agora se aumentou mais a quantidade de pessoas que conhecem mais e, consequentemente, fazendo esse diagnóstico. Hoje a gente já tem muitas orientações, hoje a gente já tem muitos meios de divulgar sobre autismo. Então, muitas pessoas estão mais esclarecidas. Quantas pessoas, assim, que você vê escolas que orientam, vizinhas, pessoas que já conhecem sobre autismo e que fala, olha, leva teu filho. A escola muitas vezes são os que mais identificam, que fala para as famílias, olha, procura uma ajuda, procura um médico para te orientar. Então, a gente já tem evidências científicas falando sobre o autismo ser genético. Então, existe a parte genética e existe o meio que também interfere. Então, a gente sabe que a criança tem o gene e tem os fatores ambientais que interferem, desde problemas durante a gravidez, problemas durante o parto. Então, a gente já sabe que existe já a parte genética que confirma que não é frescura, que não é falta de taca. Então, a gente já sabe muito sobre essa parte também dos estudos científicos que comprovam. Doutora, e quais são os sinais ou qual é o sinal, por exemplo, precoce, que pode surgir e que o pai ou a mãe já podem ficar atentos? Olha, hoje o autismo está cada vez mais precoce o seu diagnóstico. A gente que faz aquele acompanhamento da criança mensal, que você vai, que o pai e a mãe leva naquele pediatra, que vai todo mês acompanhando aquela criança, a gente já identifica muito cedo alguns sinais em crianças, né? A gente sabe do atraso da fala, que uma coisa que eu queria muito que os pais entendessem é que não existe isso que as pessoas falam de que cada criança tem seu tempo, não tem. Os pais às vezes chegam com 2 anos, o filho não fala, não doutora, é porque a gente está esperando, não pode. Não existe, a gente já tem os marcos do desenvolvimento de uma criança. Então a gente sabe que a criança com 2 anos, eu até brinco, a criança com 2 anos já fuxica, ele já fala tudo, ele já dedura o irmão, ele já conta o que aconteceu na escola, ele já consegue se comunicar. Então, um dos primeiros marcos que a gente vê é um atraso da fala. Então, aquela criança que tem, por exemplo, 1 ano, que ele não fala mamã, que ele não fala papá, que ele não fala dá. Aquela criança que não obedece um comando que você faz com 1 ano, por exemplo, dá tchau, manda beijo. É aquela criança que com 1 ano, ela quer alguma coisa, ela pega a tua mão e leva para aquilo que ela deseja. Então, o atraso da fala é um dos principais sintomas que os pais identificam. Aquela criança que, por exemplo, está na creche, que hoje inicia cada vez mais cedo, com 2 anos, e ela prefere brincar sozinha do que brincar com as outras crianças, que não aceita. Aquela criança que você chama ela pelo nome, ela não olha, ela não atende, ela não olha dos teus olhos. Aquela criança que você coloca uma musiquinha mais alta e a criança fica ali, com a mãozinha no ouvido, porque ela não gosta daquele barulho. Criança que chora por qualquer motivo. Às vezes, quando a gente fecha um diagnóstico de uma criança com autismo, os pais falam, doutora, quando era mais novo chorava muito, era uma criança que não dormia, que passava a noite toda acordada, que era extremamente irritada. Então, são alguns dos sinais que a gente já vê. Existem aqueles outros sinais que são muito identificados também, como pegar os objetos, gostar de enfileirar. Aquele menino que pega os carrinhos
e coloca um na frente do outro, enfileirando. Sim. Ou a criança que pega a coleção e coloca tudo certinho, ela pega, coloca até separado por cores, também é um dos sinais. O caminhar na ponta dos pés, o ficar girando, tem crianças que gostam de ficar girando. Às vezes a gente fica tonto só de ver a criança, ele fica girando, girando, ou gosta de olhar para objetos que rodam. Às vezes, liga o ventilador, ele fica ali horas olhando para aquele ventilador. Então, esses são alguns dos sinais que os pais podem identificar muito cedo. Então, eu tenho pacientes que desde bebezinho você identifica que ele era uma criança que era o tempo todo sério, que não tinha um sorriso social, que não interagia com o adulto e não interagia com outras crianças, que não gostava do toque, não gostava do acolhimento, do aconchego da mãe. Então, são alguns sinais que a gente pode identificar cada vez mais precoce. E não esperar que aquela criança evolua, não esperar que você identifique sinais mais intensos naquela criança maior. Então, você pode, desde cedo, já identificar e já iniciar uma estimulação precoce. Doutora, e não existe só um tipo de autismo, é um espectro, né? Cada criança pode ter um sinal e outras não, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem. Nossa, mas ele faz isso. Você está dando esse exemplo, mas ele, né, socializa muito bem. Exato. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem que existe um espectro e que são características variadas, distintas, para o mesmo diagnóstico? E é um espectro, e assim, é importante que os pais entendam que são essas características que nos fazem fechar um diagnóstico, tá? Não é uma ressonância, não é uma uma tomografia, que às vezes os pais dizem, doutora, pede um exame aí da cabeça que eu quero saber se esse menino tem autismo. Não é. Então, o diagnóstico do autismo é clínico. A gente se baseia nos critérios do DSM-5, existem lá todos os critérios, baseados nesses critérios é que a gente vai enquadrando aquela criança. Então, a criança precisa ter um déficit na interação e comunicação social. Então, por exemplo, aquela criança que ele chega assim, os pais dizem, doutora, ele conta de 1 a 10, ele fala todas as cores, ele fala os números, mas ele não sabe pedir, mamãe, quero água. Então, assim, ele não tem uma comunicação, ele fala, ele não tem um atraso da fala, mas ele não se comunica. Ele não sabe pedir alguma coisa, ele não sabe expressar um desejo. Então, de uma certa forma, ele não se comunica. Então, isso é uma característica que, às vezes, os pais chegam falando que ele fala, mas ele não se comunica. Outra coisa é essa questão da interação social. Às vezes a criança interage, mas às vezes a gente fala assim, os pais dizem assim, doutora, ele brinca, lá na escola ele brinca. Aí a gente pega o relatório da escola, a escola fala assim, ele seleciona 1 a 2 crianças para interagir. Enquanto está aquela criança, ok, chegou mais 2, 3, ele já se isola. Então, isso é um déficit da interação social. A outra característica, o outro critério, ele fala de comportamentos repetitivos, estereotipados e não gostar de mudanças. Aí vem aquelas características da seletividade na alimentação, que às vezes a gente pergunta assim para os pais, ele come de tudo, come, mas, doutora, o arroz só pode ser o arroz branco? Se eu colocar alguma coisinha, já não come. A comida tem que ser tudo separadinho, se eu misturar, já não come. O suco só pode ser suco amarelo, se for suco de outra cor, ele já não come. A comida, se for de caldo, não come. Eles gostam muito de comida que faz zoada, que estrala, sabe? Isso é uma característica, a gente chama de seletividade alimentar. Outras características, rigidez comportamental, eles não aceitam mudanças. Então, é aquela criança, por exemplo, que coisa simples. Doutora, ele só quer vestir esse tipo de roupa. Às vezes, ele gosta tanto de uma roupa que passa semanas vestindo aquela roupa, a mesma roupa. O hiperfoco. Então, tem crianças que têm hiperfoco em dinossauros. Tem criança que tem hiperfoco em um brinquedo, patrulha canina, é tudo da patrulha canina. Então, eles não gostam de mudanças, então eles assistem sempre o mesmo desenho. E aí, eles gostam daquele desenho, passa assim, 3 meses assistindo aquele desenho, depois eles enjoam, aí passa para outro, aí passa mais 3 meses assistindo aquele mesmo desenho. Outro foco. É, né? Outro hiperfoco. Então, assim, como é um espectro, o que precisa? Ele precisa ter todos os critérios, mas dentro dos critérios existem diversas características. Então, a rigidez comportamental é uma, rigidez, como eu falei, nessa questão do vestuário, do que gosta de assistir. São aquelas crianças que podem ter sensibilidade a barulhos, que não gostam de barulhos. Textura também, né? Aversão a algumas texturas. Tanto, por exemplo, tem crianças que não pisam na grama,
que não pisam em areia, que não gosta de ficar sujo, que não gosta de pegar em slime, meleca, não gosta dessas coisas. Doutora, a senhora está me falando dessas características. A partir do momento em que as terapias começam, que os pais não desistem das terapias, a chance de minimizar essas estereotipias, essas características, às vezes até erradicá-las, há essa possibilidade? Eu sempre, quando eu estou conversando com os pais, eu gosto de usar uma característica assim. É como se a cabecinha daquela criança, nos primeiros 3 a 4 anos de vida, é como se fosse um terreno fértil, que ali a gente vai plantando algumas árvores. E plantar significa estimular. Se aquela cabecinha é fértil, a gente fizer o estímulo correto através das terapias, essa criança vai ter um desenvolvimento muito bom. E que todos esses sinais, esses sintomas se tornam menos evidentes. Aquela criança, que é o nosso principal foco para aquela criança, é o quê? Que ele tenha mais autonomia, que ele tenha melhor socialização, que ele seja uma criança mais independente, que ele seja uma criança de melhor comunicação. Mas para isso, o que a gente precisa? Identificar cedo. Para isso, a gente precisa que os pais entendam que não existe isso de deixar no tempo dele. Se você identificou cedo, estimula cedo. Ah, mas eu não tenho um diagnóstico. Não tem um diagnóstico, mas isso não impede que você comece essa estimulação precoce. Se ele tem um atraso da fala, vai para a fono. Se ele tem uma dificuldade de socializar, vamos para a psicóloga, vamos para a terapeuta ocupacional. Eu costumo dizer assim, mal não vai fazer, não muito vai, pelo contrário. Não vai. E esse estímulo é essa questão. Você começar cedo, você levar aquela criança cedo para ser estimulada, independente de ter um diagnóstico, aí sim, aí lá na frente você vai colher os frutos daquela estimulação. Agora, se você perder principalmente aqueles 3, 4 anos, que é a área, que é o tempo de neuroplasticidade, é o tempo que aquele cérebro daquela criança mais está se desenvolvendo, aí vai ser mais difícil. É como uma massinha de modelar, ela enrijece. Aí fica mais difícil da gente intervir, aí fica mais difícil das terapias. Não que seja impossível, mas quanto mais cedo o diagnóstico precoce, a gente conseguir estimulação precoce, aí sim a gente vai ter melhores resultados. E aí é onde entra que as pessoas dizem assim, ah, deixou de ser autista. Não é que ele deixou de ser autista. Uma ou outra característica ainda fica de uma maneira menos intensa do que era antes, mas fica ainda, o autismo, ele não deixa de existir. Doutora, a senhora está falando da importância das terapias para o autista. E se as terapias pararem? Se a família, já está bom, vamos parar. Ou então não temos mais condições, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso, a fila de espera é grande, acaba pagando, depois fica sem condição. Regridem os sinais? É tanto que quando você faz o diagnóstico de autismo, você coloca o nível de suporte daquela criança. Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Não quer dizer o nível do autismo, de gravidade, mas sim o nível de suporte. E esse nível de suporte, ele não é fixo. Então, a criança hoje, ele pode ser o nível 3 de suporte, que é aquela criança que precisa de muito suporte. Muita ajuda, né? Que precisa de muita ajuda. E depois de fazer todas as terapias, de anos de terapia, aquela criança ela pode ser o nível 2 e nível 1 de suporte. Mas também eu posso receber uma criança com nível 1 de suporte hoje, porque ela está nas terapias, ele deixa de fazer as terapias, ele pode regredir. Agora, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, o autismo é como se fosse um quebra-cabeça. Ele envolve as terapias, mas ele envolve a família, ele envolve a escola também. Porque, às vezes, não adianta você levar aquela criança, ele passar o dia todo em terapia, ao outro horário na escola e chegar em casa ele ficar o dia todo em tela, os pais deixarem a criança só, não interagir com aquela criança, aí não adianta. É um contexto. Então, a escola precisa se envolver, a família precisa se envolver e as terapias. É tudo junto, né? Eu ia exatamente entrar no assunto das telas, né? Até que ponto as telas podem ajudar e podem atrapalhar quando o assunto é autismo. E também se há, por exemplo, casos em que o uso excessivo das telas acabem confundindo ali, por exemplo, a inatividade da criança, a falta, né, de proatividade, de interesse, de criatividade, com sintomas do autismo, por exemplo. Porque é aquela história que eu te falei, do campo fértil. Passiva, né? Do campo fértil ali. Aquela criança que ela está na tela o dia todo, ela está deixando de ser estimulada.
ela está deixando de brincar com outras crianças, ela está deixando de brincar com os pais, ela está deixando de brincar com quebra-cabeça, de pintar, de desenhar. Ao invés disso, ela está vendo telas, desenhos que muitas vezes, porque além do tempo de tela, tem a qualidade de tela. Do que ela vê. Do que ela vê. Então, ela está ali assistindo, por exemplo, uma marcha que é o dia todo correndo, pulando, brincando e que não tem aquela interação de conversar, de ensinar alguma coisa para aquela criança, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ver não só o tempo de tela, mas também a qualidade. É aquela criança que fica só jogando na tela? Ou não, você coloca algo que é educativo, os desenhos que são aqueles desenhos mais antigos, que aquela criança vai ter algum benefício, ok. Isso também delimita o tempo, além do tempo, a qualidade de tela. E aí o que acontece é isso, muitas vezes aquela criança, ela tem telas, eu tenho crianças que as mães falam, doutora, desde os 6 meses que eu coloco tela, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que fazer alguma coisa e aí deixava a tela. Então, assim, muitas vezes essa criança deixou de receber um estímulo. A gente senta com a criança, a gente brinca. Como é que aquela criança vai olhar para uma face humana se tudo que ela vê é uma tela o dia todo? Então, muitas vezes, essa ausência de estímulo acaba levando aquela criança a ter alguns atrasos. E aí é onde a gente precisa, como você mesmo disse, entrar as terapias. É com a avançar das terapias que a gente vai precisar, vai ver como é que foi a evolução daquela criança. E lembrando que, assim, como eu sempre falo, por exemplo, uma criança que tem apenas o atraso da fala, ele não é, aquilo ali já não diz que ele é um autista. Para a gente ter um diagnóstico de autismo, a criança precisa se enquadrar em todos os critérios. Não é porque aquela criança só caminha na ponta dos pés que ela é autista. Agora, se você pega aquela criança que caminha na ponta dos pés, que tem um atraso da fala, que não socializa, que tem seletividade na alimentação, que não gosta de barulho, aí são vários critérios para que a gente possa diagnosticar com autismo. Doutora, e no caso da timidez, por exemplo, a criança, ela aparenta ser muito tímida. Em que momento isso pode indicar a necessidade de uma investigação maior? Porque às vezes pode ser só timidez, às vezes não pode ser só isso. Como que o pai ou a mãe faz para diferenciar? Isso aí vai depender muito do ambiente. Exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma dificuldade muito grande de falar na escola. Sim. Então, assim, muitas vezes as famílias falam assim, doutora, na escola ela não fala, ninguém escuta a voz dela na escola. Aí quando ela chega em casa, doutora, aqui em casa a menina conversa tudo, fora de casa ela conversa, ela interage com as outras pessoas, ela brinca com as outras crianças, mas na escola ela tem esse bloqueio. Sim. Então, assim, aí é que entra mais uma vez, depende do contexto. Essa timidez é apenas em um ambiente? Tem algum outro sinal ou sintoma associado? Ou é apenas a timidez, a dificuldade? Ela é tímida, mas ela consegue socializar, ela não tem nenhum outro sinal relacionado ao autismo. Aí é onde a gente entra com as terapias, principalmente com acompanhamento com a psicóloga, que pode acompanhar aquela criança e ver se realmente é só uma timidez ou tem algum outro sintoma. Olá, e nós estamos sempre na frente, sempre inovando. Eu fiz terapia capilar 1 e 2 na Academia Brasileira de Tricologia, depois eu fiz um MBA em Tricologia 1 ano, mas assim, eu continuo estudando, eu estudo todo dia. Hoje eu tenho me debruçado muito em aromaterapia, óleos essenciais, óleos vegetais. E nós montamos alguns protocolos na Beleza Companhia bem nessa área. Pensando na aromaterapia, pensando no que há de mais natural, tanto para o fio do cabelo como o couro cabeludo. Por exemplo, quem faz mudança de forma, que as pessoas dão milhões de nomes e falam selagem, falam botox, falam, enfim, milhões de nomes, falam alinhamento, mas na verdade eu até diria que é uma selagem mesmo, porque o produto da mudança de forma, que eu prefiro chamar mudança de forma, ele vai selando mesmo a cutícula. Chega uma hora que essa cutícula, por conta da agressividade do produto, as cutículas sela que não penetra mais outro produto. Tanto é que quem faz mudança de forma há muitos anos, que é a bendita selagem, o cabelo vai ficando frágil, que às vezes molhado, ele está com efeito elástico. E nada penetra nesse cabelo por conta que realmente selou a cutícula. Quando a gente fala em selar, é nesse sentido. E nós desenvolvemos um tratamento na Beleza Companhia, que é próprio para quem faz mudança de forma, para quem faz alisamento, que ele vai penetrar na cutícula. Já pensou, mesmo essa cutícula selada, ele vai melhorar
a cutícula, que quando está seca está meio enrijecida, e quando está molhada aquele cabelo está muito elástico. Então eu convido você a vir conhecer esse tratamento. E tem um outro tratamento que para quem mora em Teresina é fantástico, que a maioria das pessoas tem raiz oleosa e ponta seca. E as pessoas falam assim, meu cabelo é oleoso, seu cabelo não é oleoso, seu couro cabeludo é oleoso, é diferente. Tudo vem do couro cabeludo. Quem tem couro cabeludo oleoso, geralmente também tem pele oleosa. Aí nós vamos cuidar desse couro cabeludo oleoso, que muitas vezes também tem escamação, chega às vezes a ferir, porque tem escamação. Vamos cuidar desse couro cabeludo oleoso e dessa ponta seca. São dois serviços diferentes, mas que necessitam ser cuidados. Porque quando você tem couro cabeludo oleoso e ponta seca, e você usa um shampoo para cabelo oleoso, o que vai acontecer? Você vai ajudar a melhorar essa oleosidade do couro cabeludo, mas em compensação essa ponta vai ficar mais seca. Então foi um outro serviço que nós desenvolvemos para ajudar exatamente essas pessoas que têm raiz oleosa e ponta seca. Ela não tem cabelo oleoso, ela tem raiz oleosa e ela acha que tem cabelo oleoso, mas a ponta é seca. E tem um outro que é fantástico, que é para aquelas pessoas que fazem coloração, descoloração, mecha, que é a descoloração, enfim, que estão sempre fazendo cor no cabelo, que o cabelo está um pouco ressecado, está sem vida, está sem cor, está sem brilho, está sem moliência. Então, esse serviço também é fantástico. Você vê o resultado na primeira sessão. E detalhe, todos esses serviços aqui, a escova já está inclusa e o preço é bem acessível. Apesar de ser um produto de primeiro mundo, 98% natural, mas assim, a gente montou realmente para você vir conhecer. Então, convido você a vir na Beleza Companhia, a gente faz o diagnóstico, vê qual é o melhor tratamento para o seu cabelo e aqui é o seu lugar, nesse verde maravilhoso, com o melhor chamado da cidade, com segurança treinada e a gente aqui pronto para dar o melhor atendimento a você que você merece. Doutora, é muito comum as famílias, quando relatam que descobrem o diagnóstico, falarem, por exemplo, que elas vivem um luto. E a senhora está há muitos anos nessa área, já conheceu muitas famílias. Qual é o impacto mesmo, assim, visível nas famílias? E apesar dessa experiência de dizer, olha, parece que é um luto que a gente vive, qual o conselho que você dá a esses pais? O que eu sempre falo para os pais é isso. Eu acho que, assim, quando uma mãe recebe um diagnóstico, não é fácil. E é um luto exatamente por isso, porque ela imaginava o seu filho como diferente, não como uma criança que possa ter um autismo. Mas o que eu sempre converso com as mães é assim, não leve em consideração somente aquele diagnóstico. Às vezes eles se pegam muito ao peso de ter um diagnóstico de autismo. Mas o que eu falo muito para elas é isso, busca ajudar o teu filho. Eu vejo muitas famílias que se destroem com um diagnóstico. Muitas mães que são abandonadas pelo seu esposo, muitas mães que acabam tendo que conviver sozinho com aquela criança e isso desestabiliza cada vez mais ainda aquela criança. Então, o que eu sempre falo para as mães é assim, nunca desista do seu filho. Eu sei que não é fácil, muitas vezes dentro de casa você vai receber esse preconceito das pessoas que vão estar falando, mas que ela é o principal conforto para aquela criança. Muitas vezes é o apoio daquela criança. Então, buscar ajudar o seu filho, buscar entender mais sobre autismo, o que pode ser feito para ajudar, buscar as terapias, que é o principal. Eu sei que não é fácil, ainda mais quando se tem pelo SUS, é muito difícil, mas que aquela mãe possa. Eu tenho várias mães que elas passam a estudar sobre autismo, fazem cursos para poder ajudar o seu filho, porque a gente sabe que é difícil as terapias. Então, elas buscam essa ajuda. E a gente sabe que mãe é mãe. Mãe luta pelo seu filho em todos o que vier, ela está lutando pelo seu filho. Então, assim, viver aquele momento do diagnóstico, mas pensar que ela é a principal fonte de energia, de apoio para aquela criança. Buscar ajudar o filho, que é o principal, né? Doutora, e falando no SUS, o SUS consegue dar conta da demanda hoje das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos adultos que têm TEA? E quais são os principais gargalos hoje que as famílias encontram no Sistema Único de Saúde? Hoje, essa questão do SUS é bem complicado, porque assim, está aumentando, e eu nem digo só do SUS, até os planos de saúde também. Está aumentando muito a quantidade de diagnóstico, está aumentando muito a quantidade de crianças com diagnóstico.
E aí é que vem, às vezes tem diversos meios que estão se fazendo agora para se ter o diagnóstico. Aí tem um laudo, a criança está laudada. E agora? Aonde é que ela vai fazer as terapias? A gente está vendo a cada dia, assim, a gente vê que os governantes estão tentando, foi feito o CTEA, que é um centro especializado de autismo aqui, que o governo do estado fez, mas que a gente está vendo que está cheio, que já está sobrecarregado. O CI também atende crianças autistas, mas também está sobrecarregado. A AMA atende e também está sobrecarregado. Então, o que a gente vê é isso, o que está precisando é descentralizar mais e ter mais centros especializados para essas crianças, com todas as terapias. A gente precisa que as escolas também passem por uma reciclagem, que as escolas passem a dominar mais sobre o assunto, sobre o autismo, sobre o TDAH, para que também possa ajudar essas crianças, ajudar essas famílias. Então, assim, é difícil. Depois que você tem um diagnóstico, você conseguiu o diagnóstico, você tem um laudo, mas e aí agora? Aquela criança precisa de psicólogo e não adianta uma psicóloga, é uma vez por mês. Não, a psicóloga é 1-2 vezes por semana, a fono é 1-2 vezes por semana, TO, é musicoterapia, psicomotricidade. Então, são diversas terapias que aquela criança precisa. E aí a gente está vendo muitos diagnósticos, mas está sendo complicado, além do diagnóstico, agora também as terapias. E as escolas, doutora, elas estão preparadas para receber o público autista? Não, é muito difícil, as escolas não estão preparadas, assim, tem muitos professores que estão precisando se preparar, tem muitos professores que estão precisando passar por essa reciclagem, por esse aprendizado, mas saber como lidar com essas crianças autistas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas escolas, assim, não preparadas para saber lidar com a criança, mas preparadas para identificar. Então, a gente pega muitas escolas que falam, chama a mãe e fala, procura uma ajuda. Procura um médico, porque a gente está identificando isso no seu filho. Elas mesmas já fazem um relatório para levar para o médico. Então, a gente vê muito isso, que a escola ela até consegue identificar uma escola com 20, 30 crianças, em que você vê elas todas ali na mesma faixa etária, e você consegue ver que tem uma criança ali que não participa das atividades, que aquela criança sempre se isola, que aquela criança fica agitada, fica inquieta, que coloca a mãozinha no ouvido. A professora já fala, mãe, vem cá, está acontecendo isso, procura uma ajuda para o teu filho. Mas assim, aí ela foi, procurou ajuda e ela vem com o laudo, e aí? Então, assim, muitas crianças, principalmente criança do nível 3 de suporte, que precisa de ter uma pessoa na sala com ela. Muitas crianças precisam de individual e a gente sabe que é difícil ter uma acompanhante individual para aquela criança. A gente tem crianças autistas que não sabem ir no banheiro, que não conseguem se alimentar. Então, a gente precisa desse acompanhante individual. E a gente sabe que é difícil, porque são muitas crianças dentro de uma sala. Então, a gente ainda precisa muito. Ainda tem muita coisa pela frente para a gente conseguir dizer que realmente as escolas estão preparadas para receber as crianças autistas. Verdade. Doutora, e os autistas adultos? Eu estava numa festinha, aí tinha uma senhora, porque achei curioso o comentário dela. Ela falou assim, não, menino, isso aí é igual o pai dele. O pai dele, quando era pequeno, só comia 2 coisas. Era feijão, eu acho que era petisco, outra coisa. Feijão e petisco. Até hoje, não como muita coisa, não. Se não for feijão, petisco, não sei o quê. Aí eu... Mas aí é que vem, porque assim... Aí tem 2 coisas assim que leva pra gente pensar. Um o autismo não é de agora. Sim. O autismo é de muitos anos atrás. Eu acho interessante porque às vezes você vê assim, num grupo, no seu meio de trabalho, você sempre fica, aquela pessoa ali, olha, ele é diferente, olha, ele senta sempre no mesmo lugar, é aquele mesmo tipo de roupa, aquela pessoa que tá ali, não socializa, que fica sempre na dela, aquela pessoa que só quer comer as mesmas coisas, assim, que você já vê que pode ser. E pode ter sido um autismo que não teve um diagnóstico. E aí a segunda característica que com essa sua fala que a gente pode ver é a genética. Então, a gente vê que realmente o autismo é genético, que a gente vê que aquela criança está herdando aquele gene, e pode ser um pouco da mãe, um pouco do pai e aquele gene. Às vezes, o que acontece? Aquele adulto, ele não tem todos os critérios para você dizer que é um autismo.
aquela mãe também não tem todos os critérios. E aquele filho, ele pegou algumas características do pai, algumas características da mãe junto, aí sim, ele já tem os critérios para se dizer que é um diagnóstico de autismo. Tanto dos dois, né? Porque eu também já vi, por exemplo, casal dizendo, puxou, é pro pai, não, isso é coisa da mãe, não, porque eu já li que vem da mãe. Não, então... pode vir característica do pai, pode vir característica da mãe. E é sempre bom a gente conversar, porque às vezes a gente sempre fala assim, tem algum outro caso na família? E a mãe até fala assim, doutora, você falando agora, eu penso que fulano também pode ser uma sobrinha. Então, às vezes, tem diagnósticos já na família, mas assim, é muito comum a gente estar numa consulta e o pai ou a mãe falar, doutora, eu vou procurar um médico, porque eu acho que tudo que você falou, eu tenho essas características. Só que uma coisa interessante, é importante você lembrar, todas essas características, elas têm que ser evidentes na infância. Sim. E aí é onde entra a história da mãe que falou, o meu filho era desse mesmo jeito. Então, isso tem que ser características da infância. Aquela criança tem que buscar lá no passado que aquelas características eram desde a infância. Sim, doutora. E assim, como que a gente pode, por exemplo, aquela criança que começou a fazer terapia, parou, ou aquela que não teve acesso às terapias, como que isso pode impactar a vida adulta dela? No sentido de que uma hora ela vai trabalhar, uma hora ela vai entrar num relacionamento ou não. Como que isso pode impactar, assim, a pessoa? Essa pessoa, ela tem uma dificuldade maior, por exemplo, de ter uma autonomia. Ela tem uma dificuldade maior de socializar com outras pessoas. Ela tem uma dificuldade maior de relacionamentos. Quantas pessoas você vê, quantas famílias que você vê que o pai e a mãe são separados porque um não consegue entender o outro, porque o outro tem uma rigidez tão intensa que não aceita mudanças, que é difícil muitas vezes ele impõe aquela para sua companheira ou seu companheiro, impõe aquilo que ele quer daquela forma e acabou, não pode mudar, porque ele tem uma rigidez muito grande. Então, eles têm muitas dificuldades de se relacionar, eles têm muitas dificuldades no meio mesmo de trabalho, ele não consegue socializar com os outros colegas e nisso ele pode ter dificuldades também no meio de trabalho, até mesmo de se destacar, de conseguir, às vezes ele é até capaz, mas ele não consegue. Então, assim, é um adulto que pode ter essas dificuldades, tanto na vida social como também na vida de trabalho, né? Doutora, e qual é o maior erro, assim, de uma família que lida com uma criança que tem TEA? Às vezes, um erro que às vezes a família nem percebe. Eu acho que um dos maiores erros que os pais têm é essa questão eu vejo muito a questão da frustração. A criança autista, ela não aceita o não. Muitas vezes eles não aceitam aquele que o pai fala, isso tu não pode, não pode. Então, o não para eles é um nunca. Então, eu vejo muita briga, muitas desavenças em casa por causa disso. E os pais muitas vezes não entendem que ele não aceita ser frustrado, que ele é uma coisa bem simples. Vou te dar um exemplo. Se você acorda todo dia, você vai de ônibus para o seu trabalho. No dia que você perder o ônibus, você consegue mudar a sua rota. Você para a sua cabeça e diz, não, pois eu vou ter outra opção, vou para isso. O autista não tem. Ele sabe, para ele só existe aquele caminho. Né? Então, é a rigidez comportamental. Então, para ele só tem aquele caminho, ele não consegue fazer essa mudança de rota. E muitas vezes é difícil para um pai entender isso. Teve um paciente meu que ele foi para um aniversário e quando ele chegou, sabe aquelas caixas que você coloca o presente? Ele chegou no aniversário e aí a pessoa disse, coloca o presente ali. Pronto, aquilo ali foi um motivo para ele ter uma crise mesmo. Ele ficou agitado, ele ficou agressivo, eles tiveram que ir embora. E aí depois eles foram entender, porque na cabeça dele ele ia entregar o presente para o colega, eles iam abrir porque foi ele que escolheu e ele ia gostar. Mas não, ele não passou por isso e ele não conseguiu recalcular que aquele coleguinha poderia abrir depois o presente e ver com ele. Então, assim, é difícil para os pais às vezes entenderem isso. É difícil para eles entenderem que o autista ele não consegue ter uma segunda opção. Para ele é só aquela. Então, acaba que isso é muito difícil para os pais entenderem. É a mesma coisa da comida. Ali, para você conseguir mudar a seletividade daquela criança, é todo dia. Até você colocar na rotina dele aquele alimento. Então, muito paciência. Amor, muita disciplina e muita paciência, né? Precisa. É um combo. É isso mesmo. Doutora, e sobre as altas habilidades? O que é uma pessoa que tem altas habilidades ou uma criança com altas habilidades? A gente tem altas habilidades e superdotação, né? Há diferença entre as duas? Existe um pouquinho de diferença, sim, porque altas habilidades são mais, por exemplo, você pode ter altas habilidades em música.
Você pode gostar muito de um instrumento, você estudar muito aquele instrumento e você ter altas habilidades naquele instrumento, por exemplo. A superdotação, não, você nasce com aquela superdotação. Independente de você ter sido estimulado para aquilo, você vai ser muito bom naquilo. E assim, é importante que as pessoas entendam que superdotação não significa somente aquelas crianças que vão lá para o programa do Luciano Huck, que fala de frente para trás e multiplica. Não. Às vezes, a criança superdotada, ela pode ser superdotada, ela pode ser muito boa em algumas características, ela pode ser muito boa nas disciplinas da escola, mas ela pode ter disciplinas da escola que ela não se dá bem. Só que muitas vezes eles vão atrás para saber sobre aquela outra disciplina que ele não se dá muito bem. Mas a criança superdotada, ela assim, às vezes as pessoas pensam que é excelente ser superdotada, e não é. A criança superdotada, ela sofre, ela se acha estranha. A gente sabe hoje que um dos maiores índices de suicídio são pessoas superdotadas, exatamente porque eles não se veem dentro daquele meio, eles se acham estranhos, eles se acham assim, como é que os meus coleguinhas aqui, isso aqui para mim é uma besteira, eu já sei tudo isso, e aí você fica naquela repetição, os outros colegas, é como se ele estivesse numa sala, ele sabe contar de 1 a 100 e a professora está lá no 1 ao 10, e aí no dia seguinte a professora vai de novo no 1 ao 10, aí você imagina aquela criança escutar de 1 a 10, sendo que ele já sabe até o 100. Então, e o grau de maturidade acaba sendo maior às vezes, né? E aí, o que acontece? A criança superdotada, ela, por exemplo, ela sabe tudo de dinossauros, ou sabe tudo, que se bem que a criança superdotada, ele busca as coisas mais estranhas, né? Então, por exemplo, ele sabe sobre planetas, ele conhece todos os planetas, sabe todas as características e não sabe amarrar um cadastro. Então, eles são muito bons nessa parte que é mais difícil, mas o básico, muitas vezes, eles têm dificuldade. Eles são muito bons em aritmética e matemática, mas são difíceis de relacionamento. E ainda existe a dupla excepcionalidade, que são, por exemplo, aquelas pessoas que são autistas e superdotados, que é muito comum ter um autismo e um superdotado. E aí vem novamente a questão da escola, que muitas vezes as escolas precisam entender que aquela criança, que é uma criança superdotada, que ele se distrai, muitas vezes não é porque ele tem um TDAH, não é porque ele está distraído, é porque aquilo ali para ele é besteira. Porque aquilo ali que ele está vendo, ele já aprendeu, ele já sabe. Então, naquele momento, o que ele vai fazer? Ele vai querer levantar, ele vai querer desenhar. A escola, muitas vezes, precisa dar desafios para aquela criança. Se a escola está vendo que aquilo ali ele já sabe, aqueles cálculos básicos ele já sabe, pois vamos colocar coisas mais difíceis para ele, para que a gente possa estimular aquela criança. Se ele gosta muito sobre planetas, vamos colocar, pois hoje você vai dar uma aula para a turma sobre planetas, você vai estudar. Meu Deus, para ele aquilo ali é maravilhoso. Bom, né? Então, ele vai buscar, né? Não tem aquela história da gente ficar freando, né? Não. Pelo contrário, a gente tem que estimular. Tem que estimular. Porque no momento que você freia aquela criança, para ele é muito ruim. É frustrante. E é frustrante assim. E você pode ter consequências com aquele freio, né, para aquela criança. Então, é pelo contrário. Se aquela criança, ele gosta, vamos estimular, vamos buscar as coisas que ele gosta. E as escolas, elas precisam entender isso, que é a questão da criança pular algumas séries, né, que ele pode, às vezes aquela criança pode fazer testes para séries, mas segundo, terceiro, ele vai pulando, vai vendo qual é a série que ele se adequa melhor. E as escolas precisam entender muito isso. E tem que tomar cuidado também com a parte mesmo do emocional da criança, o sentimental, né? Porque às vezes passa a criança, muito, mas ela não tem a maturidade emocional. Doutora, seria uma característica também diferente, digamos assim, a autocobrança para quem tem altas habilidades, por exemplo? Tem que ser sempre o melhor. A pressão que eles fazem em si mesmo. Eles se cobram muito, eles não aceitam errar, eles não aceitam perder. Eles têm que sempre se destacar, ele tem que ser sempre o melhor muitas vezes, né? E aí, quando ele não consegue aquilo, ele se frustra. E aí é onde vem a questão da depressão, é aí onde vem essa questão eles acabam se isolando, eles acabam tendo essa questão do suicídio, que a gente fala muito sobre a superdotação. Então, assim, é muito delicado, não é? As pessoas às vezes acham que ser superdotado é muito bom, você sabe de tudo, e não é. É muito difícil. E para os pais que, por exemplo, percebem que os filhos têm essas inclinações diferentes no sentido de
de aprenderem coisas muito rápidas, dessa exigência, dessa cobrança, não aceitam errar, falhar. O que a senhora diria para eles? Em que idade assim, é o ideal para a gente procurar ajuda e fechar um diagnóstico? Por exemplo, eu tenho pacientes de 2 anos que a mãe fala, doutora, ele leu sozinho, começou sabe as cores todas só, sabe os números só. Ele já estava somando, o menino de 2 anos, ele já estava começando a somar. Então, assim, os pais precisam identificar desde cedo isso, porque, assim, se aquela criança tem alguns sinais de superdotação, a gente precisa dar o melhor acolhimento para aquela criança, buscar aquela criança, levar para uma psicóloga, levar para uma psicopedagoga, que é a questão do estímulo precoce. Não que a gente já vá dizer, ele tem 2 anos, ele já é um superdotado, não, mas a gente precisa ter um olhar diferente para aquela criança, porque junto com aquela superdotação pode vir outros sinais, pode vir um autismo. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para aquela criança e pode sim, uma criança de 2 anos, ele pode ter os sinais de superdotação e a gente está ali já atento, já está acompanhando com a psicóloga. E quando eu falo eu acompanhar com essas terapias, muitas vezes também é para os pais, porque você também precisa saber como lidar com aquela criança. Até que ponto eu posso estimular aquilo que ele está querendo aprender de línguas. Então, eu tenho pacientes que eles adoram estudar línguas. E são línguas assim, não é inglês, não, é russo. Mandarim. São línguas assim mesmo, né? Que não é o básico do inglês, não. Então, a gente precisa. Aí, assim, o que eu sempre falo para os pais, estimula aqui, mas estimula o português também. Estimula isso aqui, mas também... Exato. Né? Você pode estimular o que ele gosta do russo, mas também estimula o português. Busca outras coisas, não fica só naquilo que ele gosta. Então, busca as outras opções para ele também diversificar o que ele está aprendendo. Né? Doutora, e os pais, né? A gente falou um pouco sobre quem tem TEA, os pais, né, de crianças que têm TEA, mas e os pais que têm altas habilidades? Às vezes eles também não sabem lidar com a situação e se sentem pressionados, digamos assim, e sufocados também, porque às vezes a criança tem um grau de exigência tão grande que passa do limite e o pai e a mãe às vezes não sabem lidar com aquilo. Mas é por isso que eu falo muito que as psicólogas também é para os pais, porque você precisa saber lidar com aquela situação, né? Porque os pais é que vão estar ali no dia a dia, que vão estar vendo que o filho fala, isso aqui é besteira, pai, eu não vou querer estudar isso aqui não, porque isso aqui é besteira. Às vezes assim os pais ficam, meu Deus, doutor, ele não quer estudar, aí vai lá para a prova 10, 9, porque assim, ele já sabe muito daquilo ali. Então, é isso que os pais precisam entender. Até que ponto aquela exigência dos pais ficarem em cima deles também tem que tomar esse cuidado. Porque a própria criança, ela já se exige muito. E tem muitos filhos de altas habilidades que os pais são altas habilidades ou superdotação. E aí depois é que começam a entender. Tem idade, sim, que dá para fechar o diagnóstico mesmo? Sim. Assim, a superdotação normalmente a gente, como eu te falei, a gente tem crianças que a gente vê desde cedo, mas o ideal é ali, a gente fecha, tem muitas crianças de 5, 6 anos que já dá para fechar um diagnóstico. Outra coisa que eu queria perguntar sobre isso, porque gera muita dúvida. Tem gente que acha que aqui o autodidata, o superdotado é aquele que vai tirar 10 em tudo e às vezes não é aquele, mas vai ter uma inclinação diferente, às vezes para as artes. Essa questão das altas habilidades, né, também, que você pode ser muito bom em uma determinada coisa e não ser bom em outras. E a superdotação também é assim, a criança ela pode ser muito boa, ela pode ser um superdotado e não necessariamente ela ter só 10. Então, as altas habilidades é uma habilidade que você adquire, uma inclinação, um esforço. E a superdotação você já nasce com ela. Nossa, doutora, muito bom conversar com a senhora. Assim, eu também trabalho na área da educação, então me interesso muito por esses assuntos e eu sei que a nossa audiência também. Agradeço demais, eu sei que sua agenda é cheia, né? Ela disse, nossa, eu já atendi em 24 crianças, hoje é muita gente, mas agradeço muito que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Eu agradeço o convite, espero que tenha esclarecido para algumas mães. E o que eu queria que tirasse, assim, dissesse alguma coisa que... O que você queria tirar dessa entrevista? Que os pais entendam que nem toda criança tem seu tempo. Então, se você identificou qualquer coisa, seja um atraso da fala, alguma alteração de comportamento, buscar o quanto antes essa ajuda para aquela criança, independente de ter um diagnóstico.
Pronto, recado dado, vocês viram, né? Nós, pais e mães, temos que ser muito atentos, afinal de contas, eles só têm a gente, né, para fazer alguma coisa por eles. E com essa conversa bastante agradável, a gente fica por aqui nesse sábado. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a nossa entrevistada e eu quero dizer para você que segunda-feira eu te aguardo, 6 horas da manhã, bem cedinho lá no Piauí no Ar. Agora a gente vai descansar e aproveitar o final de semana, até mais tarde, né? Até segunda-feira. Tchau, tchau.